Nossa, tá vindo muito. Encerrado o registro de presenças. Tá geladíssimo. Presentes os vereadores. Este vereador, Wagner Petrini, vereadora Estela Balardim, vereadora Sandra Boneto, vereador Bortola, vereadora Andressa Marques, vereador Cláudio Libardi, vereador Edson da Rosa, vereador Iago Morandi, vereador Jack, vereador Juliano Valim, vereadora Marisol Santos, vereadora Rose Frigeri, vereador Sandro Fantinel e vereador Zé D'Ambros. Em representação, vereador Aldonei Machado, vereador Caleb Garbim, vereadora Daiane Melo e vereador Lucas Carinhato. Ausentes, vereador Capitão Ramon, vereadora Andressa Malman, vereador Daniel Santos, vereador Tenente Cristiano Becker e vereador Pedro Rodrigues. Segue da tribuna a vereadora Estela Balardim. Bom dia, senhor presidente, colegas e vereadoras, colegas e vereadores. Eu quero dizer que é uma pena estar subindo nessa tribuna para ter que falar sobre um assunto que nós já trouxemos tantas vezes e tantas vezes trouxemos ele de forma propositiva nessa casa, mas que dessa vez a gente se vê na posição de ter que mostrar a realidade que parece que é desconhecida ainda por alguns colegas. Eu não consigo entender como que no mesmo dia aonde a gente aprova uma moção de entendimento da importância da Delegacia Especializada da Mulher, a gente dá coro dentro desta casa para uma fala que ataca diretamente os nossos direitos, que ataca diretamente as nossas vidas, que ataca diretamente aquilo que é mais caro para nós, que é a nossa segurança de nos manter vivas, quando estamos indo para casa, quando estamos em casa. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre algo que não é a nossa opinião. E eu vou basear a minha fala inteira em dados, para que a gente saiba que quando a gente está falando da violência contra a mulher, a gente não está falando de achismo, de partido A ou de partido B. A gente não está falando de direita ou esquerda. A gente está falando de uma realidade dura, cruel, enfrentada por muitas mulheres. Eu quero começar passando um pequeno vídeo que eu peço a atenção de todos. Hoje recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. Eu acho que esse vídeo ele nos mostra que a violência ela termina no feminicídio. Mas ela começa muito antes e de várias formas, né, vereadora Rose? A violência ela é psicológica. Quando ela coloca a mulher, quando ela coloca nós mulheres a entender que a gente cabe e que a gente tem que caber dentro da onde nos limitam. Que a gente tem que caber dentro de um relacionamento que nos chama de feia, de incapazes, de burras, que diz que a gente não vai conseguir uma coisa melhor. Isso também é violência.
A violência ela começa a ser aceita e aumentar gradativamente, porque ela está com várias coisas acumuladas. E segundo o Laboratório de Estudos do Feminicídio, os dados mais recentes de agosto de 2025, 39,9% dos casos eles ocorrem dentro de casa. 82% cometidos por companheiros ou ex-companheiros. Então, quando a gente está falando aqui que a mulher não é santa, entre aspas, a gente está ignorando o peso que tem ainda a palavra de um homem dentro da nossa sociedade, ainda mais dentro de um relacionamento. Dentro de um relacionamento amoroso, onde muitas vezes essa mulher de fato vai ser colocada num papel secundário. E vai sentir que o homem tem legitimidade para fazer aquelas violências. Vai sentir que errada está ela, que ela errou em algo para receber aquela violência. 28,7% dos casos de feminicídio acontecidos em agosto desse ano foram em espaços públicos. A violência contra a mulher, diferente de outras falácias e coisas que mentes mirabolantes e doentias inventam nessa tribuna, acontece não só de forma velada dentro de casa, mas acontece na rua, no shopping, no centro, na praça, aonde todo mundo pode ver, dentro do transporte público. 13,9% na casa do agressor. Então, a gente consegue ver que, principalmente, é dentro de casa e nos espaços públicos onde as agressões acontecem. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Artigo 209, ali no número 2, inciso 2. A vereadora alegou que aqui nessa casa tem mentes doentias. Eu queria que ela explicasse se tem alguém com a mente doentia, ou que ela alegasse aqui quem é, ou se ela retirasse a fala se ficou errado. Não retiro, senhor presidente. Então, segue a sessão. Só em agosto foram 435 casos. Me incomoda muito que não é os mais de 400 casos de feminicídio que incomodam aqui dentro dessa casa. Sabe o que incomoda? Uma mulher falando sobre isso. Sabe o que incomoda os vereadores? Uma mulher demonstrando que violência, que feminicídio acontece. Que não é eu que acho, que não é eu que penso, que são os dados que comprovam. Isso irrita. Não são mais de 400 feminicídios que irritam. O que me incomoda, o que me indigna, o que me faz pedir uma questão de ordem para a sociedade é dizer que a gente quer o fim da violência. De uma violência que não é ideológica, de uma violência que é real, que acontece todos os dias, que atingem mulheres da periferia, mulheres da área nobre da cidade, que atingem mães, filhas, avós, que atingem a todas, sem distinção de raça, classe. Então, a gente precisa olhar com muita centralidade para essa questão, porque é muito grave o que vem acontecendo nessa casa, que é um avalanche de falas que atacam uma lei que é importantíssima para o nosso direito, que é a Lei Maria da Penha. Quando a gente fala da Lei Maria da Penha, a gente está falando que esses casos, que casos como esse, começaram a ser punidos. Antes disso, não eram. Praticamente todos eram arquivados. Após a Lei Maria da Penha, que as punições começaram a acontecer. E que bom que a gente agora tem punições. É claro que eu reforço, a gente não só precisa de punições. Não só precisa cada vez mais aumentar prisões, aumentar as leis, tornar as leis mais severas.
A gente precisa também de política pública, a gente também precisa de educação, a gente também precisa discutir o gênero, para saber que todos somos iguais. Mas se a gente ainda tem que falar sobre o direito das mulheres, é porque na prática a igualdade não está acontecendo. É porque na prática a gente ainda morre mais, é porque na prática a gente ainda trabalha mais e ganha menos, é porque na prática a sobrecarga social ainda está sobre as nossas costas. Tem uma questão que é importante nós olharmos quando a gente fala da Lei Maria da Penha, que é a importância de uma resposta imediata. A gente entende, e eu tenho certeza que compartilho dessa ideia com a vereadora Rose, que é do direito, com o vereador Libardi, que é da área do direito, que é que todo mundo precisa de um julgamento com ampla defesa. Isso está estabelecido, todos nós concordamos. E precisa acontecer. Mas isso demora. A gente sabe que, infelizmente, demora. E a violência, ela não demora. Ela escalona rápido. Todos nós já participamos de uma briga, infelizmente. E a gente sabe que quanto segundos que vai passando, a gente vai ficando mais nervoso. Por isso que é tão necessário, que é tão importante, que a resposta da Lei Maria da Penha seja imediata. Não imediata porque, nossa, claro, 100% das vezes a mulher está certa. Imediata porque 100% das vezes a gente não pode ter um Estado negligente quando se trata de violência doméstica. Porque daí a gente precisa de uma resposta que seja para aquele momento, que seja para salvar aquela vida. E para que depois, com o julgamento, as coisas sejam estabelecidas e as punições sejam dadas para quem merecer. Seu a parte, não vai dar tempo, desculpa. Finalizo, muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela Balardim. Próxima inscrita no grande expediente, vereadora Sandra Boneto.